E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm nos comentários desse vídeo aqui e deixam também a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que eu vou abordar aqui. Lembro que esse conteúdo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com a pergunta do Gustavo Soares. Em 2013, os gols de escanteio agregaram muito à conquista do Cruzeiro. No entanto, hoje o Cruzeiro não faz mais gol de cabeça, mesmo com o Dedé em campo. Por que você acha que o time decaiu tanto nesse aspecto? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que não existe apenas um motivo para essa questão. São vários fatores passando aí por incompetência na hora de executar as jogadas, pela fase horrível que os nossos jogadores passam, pela falta de treinamento adequado nesse tipo de jogada de bola parada, porque em 2013, 2014, que o Cruzeiro fazia muitos gols, a gente sabia que aquela jogada era muito bem treinada, muito bem trabalhada. Eu frequentava a Toca da Raposa naquela época, porque era assessor do Marcelo Oliveira, e eu via constantemente o quanto o pessoal trabalhava essa bola, não só a bola parada no cruzamento, mas era muito comum, eu cheguei a ver em algumas oportunidades, o Marcelo fazendo um trabalho com os jogadores de bola parada, em que ele colocava os atletas com o pé invertido para fazer cruzamentos. Por exemplo, o Lucas Silva batia escanteios por um lado e o Everton Ribeiro batia pelo outro. O William batia escanteio, Dagoberto, vários jogadores. Mas naquele momento ali de 2014, o Lucas Silva ficava posicionado pelo lado esquerdo e ele fazia cruzamentos de canhota para a área. E o Everton Ribeiro do outro lado fazendo cruzamentos com o pé direito, que eram os pés fracos. Aí ficava ali o Dedé e o Léo, que normalmente eram titulares, às vezes tinha o Manuel, tinha atacantes, né, o próprio Marcelo Moreno, que era muito bom na bola aérea. Eu lembro de acompanhar alguns treinamentos desse tipo que aconteciam lá na Toca, assim, praticamente toda semana. E eu acho que atualmente o Cruzeiro não tem se dedicado tanto assim a esse aspecto. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, eu não sei o que vai acontecer no jogo Cruzeiro e Inter nesse sábado, né? E esse vídeo vai ser programado para o domingo. Mas pelo levantamento que eu fiz aqui, o último gol de escanteio que o Cruzeiro marcou foi em junho, naquela partida contra o Fluminense, que ficou 2-2, né? Que foi para os pênaltis, que a gente tomou o gol de bicicleta no final e ganhou do Fluminense nos pênaltis. Foi o nosso primeiro gol na partida, um escanteio cobrado pelo Robinho, o Dedé divide pelo alto, a bola sobra na esquerda, o Ariel Cabral toca para o meio e o Thiago Neves empurra para a rede. Foi um gol de escanteio, mas uma jogada confusa, né? Um bate-rebate. E gol em cobrança de falta lateral, em bola batida para a área, assim, nem foi um gol de cabeça, foi um gol meio de canela do Dedé na quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra justamente o Internacional, aquele jogo no Beira-Rio, cobrança de falta do Thiago Neves e o Dedé faz o gol com o pé. E realmente o desempenho do Cruzeiro nesse tipo de cobrança está muito ruim, isso é um dos fatores também que atrapalha o nosso rendimento. E outra coisa que eu acho interessante é que naquele time do Cruzeiro do Marcelo Oliveira, a gente tinha muitos jogadores que eram bons nessa bola aérea, muitos jogadores que faziam gol, né? E além do Marcelo Moreno em 2014, que era um ótimo cabeceador, a gente tinha o Newton, que já não era tão titular assim, mas fazia muito gol. Os dois zagueiros, né? Seja Dedé, seja Bruno Rodrigo, Manuel fez gol, Léo fazia gol. Para mim, o grande segredo é realmente treinamento, mas o fato da gente ter vários jogadores com essa característica de serem muito bons no jogo aéreo é uma coisa interessante. No elenco do Cruzeiro hoje, a gente tem o Fred, que é um bom cabeceador, mas está longe de viver aí sua melhor fase na carreira. A gente tem o próprio Dedé. O Léo não é um zagueiro tão alto assim, mas também marca alguns gols. O Fabrício Bruno é muito alto, eu acho que a gente pode trabalhar muito com ele nesse sentido também. E se fosse para resumir a resposta em uma frase só, eu acho que o que tem faltado é treinamento mesmo. Além da execução na hora H, os nossos jogadores estarem com um poder de decisão muito ruim. O Bruno Freire pergunta: qual a principal carência do Cruzeiro nessa péssima fase? Já podemos ver que os técnicos tentaram, mas os jogadores não ajudam. Bruno, obrigado pela pergunta. Eu acho que a principal carência do Cruzeiro é a tal da intensidade. E essa intensidade de jogo, ela é um pouco, tem a ver com a vontade do cara em campo, com a raça, tem um pouco a ver com a organização do time, com a capacidade do treinador e tem também a ver com a questão física, a capacidade que cada jogador tem de se entregar na partida, de correr por muito tempo, a resistência, e a idade é um fator que acaba sendo agravante também. O Cruzeiro tem um elenco com muitos jogadores experientes e o fato desses jogadores estarem numa péssima fase técnica agrava todo o resto, mas eu acho que o que faz o Cruzeiro conseguir tão poucos resultados positivos é a incapacidade do time de competir por 90 minutos.
todo jogo praticamente a gente vai reclamar que houve um apagão do Cruzeiro em determinado momento, que o time morreu fisicamente, não conseguia manter aquele nível de atuação. Às vezes a gente começa muito bem o jogo, às vezes a gente começa bem o segundo tempo, mas é improvável que o Cruzeiro mantenha uma atuação linear por 45 minutos sequer. Então eu entendo que tecnicamente nós temos muitos jogadores abaixo, né? A gente pode citar, por exemplo, o David, que é um jogador que a gente tem muito a questionar sobre isso, é um cara que tem uma tomada de decisão muito ruim, não só ele, né? Mas ele é o que mais chama atenção. A gente pode falar de Marquinhos, de Pedro Rocha e de tantos outros jogadores, mas eu acho que o principal limitador é realmente essa questão da condição física e da intensidade de jogo. O Mano não adotava uma estratégia de jogo intensa porque ele sabia que esses jogadores não gostam de correr. O Rogério Ceni chegou tentando implementar um futebol mais agressivo, precisou até fazer algumas mudanças no time. A hora que a coisa estava começando a ganhar uma cara, parecia que ia funcionar, ele teve problemas internos com o grupo e foi mandado embora. Agora chegou o Abel, acho que a estratégia dele tem mais a ver com Mano Menezes do que com o Rogério Ceni, mas vamos torcer para que ele consiga os resultados. Agora, pensando num Cruzeiro 2020, eu espero que a gente tenha um time que consiga correr muito mais, competir muito mais e que tenha mais vontade de ter a bola, que seja mais agressivo, que queira fazer mais gol. O José Antônio Coutinho pergunta: existem chances do Cruzeiro não voltar tão cedo a conquistar títulos de grande repercussão? José, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa não é apenas uma possibilidade, mas é a tendência, cara, porque no futebol brasileiro, para você brigar pelos grandes títulos, você tem que ter capacidade financeira, você tem que conseguir investir em bons jogadores ou dar uma sorte muito grande, né, de achar jogadores jovens, jogadores renegados que funcionem magicamente bem ali num time. O Cruzeiro não tem dado muita sorte com suas apostas em jogadores baratos ultimamente, a coisa não tem funcionado bem, então ou vai nos restar apostar em categoria de base, que eu acho que é o mais importante, porque acabou o dinheiro. Se não tem dinheiro, não vai ter como manter esse elenco caro, cheio de jogadores renomados. E convenhamos, né? Esse elenco do Cruzeiro não joga nem metade do que deveria pelo que custa. É um time que está em subrendimento claramente e eu acho que o Cruzeiro pode conseguir resultados melhores com jogadores mais jovens e mais baratos. Até porque quem está aqui agora não está fazendo muita coisa. E é com muito pesar que eu acho que sim, o Cruzeiro deve sofrer alguns anos aí sem brigar pelos principais títulos, né? Apenas enxergando o pessoal dando volta olímpica, tentando fazer campanhas ali de G4, de pegar vaga em Libertadores. Tomara que a gente continue na primeira divisão, é sempre importante ressaltar isso, né? Porque tem um risco grande de queda também, mas eu acho que o Cruzeiro vai ficar alguns anos sofrendo sim, até que consiga uma reestruturação financeira. E aí, se o camarada lá dos supermercados BH quiser ajudar, quiser investir uma grana para nos auxiliar nesse processo, para acelerar essa recuperação do Cruzeiro, vai ser muito bom, mas eu não imagino o Cruzeiro brigando hoje com Flamengo e Palmeiras pelos principais títulos nos próximos anos. Acho que vamos ter pelo menos uns 4, 5 anos aí de bastante aperto, de dificuldade, e vamos ter que ter paciência porque nós vamos aturar uns camarada meio ruim aí. O Vlog de Amigos pergunta: qual time joga mais bonito, o Cruzeiro de 2013 ou o Flamengo 2019? Vlog de Amigos, muito obrigado pela mensagem. Cara, eu acho que o Cruzeiro de 2013 ganha, até porque o Cruzeiro é uma obra pronta, né? É um time que mostrou, que foi provado, que foi testado, que jogou muita bola, que foi campeão. Já esse Flamengo é um time que está começando agora. Joga um futebol bem interessante, ninguém questiona, é intenso, gosta da bola, cria muitas chances de gol, desperdiça muitas também, que é uma característica que aquele Cruzeiro de 2013 tinha, que a gente acabou esquecendo, né? Porque foi campeão, a gente esquece a parte ruim, mas aquele Cruzeiro perdia gol demais, era uma coisa até irritante às vezes, mas eu acho que no cômputo geral não tem comparação nesse momento. O Cruzeiro hoje é um time melhor. Se porventura o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, aí a gente pode fazer uma comparação mais justa, né? Entendendo o que cada um fez durante todo o ano. Mas hoje o Cruzeiro ainda está muito à frente. O Marco T fez a pergunta: seria melhor ter deixado o Renato Kaiser no elenco ao invés de buscar o empréstimo do Pedro Rocha? Marco, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista financeiro, certamente seria melhor. Até porque o Pedro Rocha é um jogador muito caro, o empréstimo dele foi caro, o salário dizem que é R$1 milhão por mês. Então, certamente é uma contratação que, do ponto de vista financeiro, foi horrorosa. Mesmo se o Pedro Rocha estivesse jogando muita bola, ainda assim seria uma contratação horrorosa, porque o Cruzeiro já vivia uma crise financeira e não tinha condição de pagar o que paga para esse atleta. Mas quando a gente olha do aspecto técnico, eu realmente não tenho essa confiança de que o Renato Kaiser seria um jogador que seria, nesse momento, titular do Cruzeiro, que estaria fazendo a diferença. Isso porque ele foi muito bem no Atlético Goianiense no ano passado, mas nessa temporada nem na Chapecoense, nem na curta passagem pela Ponte Preta, ele não conseguiu se firmar, não conseguiu mostrar grande futebol.
Então eu não tenho tanta confiança assim no Renato Kaiser, mas se eu fosse o gestor e eu pensando do ponto de vista financeiro, eu prefiro sim ter um Renato Kaiser que não vai ferrar meu orçamento do que um Pedro Rocha que pode até entregar mais em campo, mas vai destruir completamente o planejamento financeiro da temporada. Luiz Fernando Rezende pergunta: o que você acha de usar a base no Campeonato Mineiro do ano que vem, igual o Atlético Paranaense faz no Campeonato Paranaense? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu acho uma boa ideia, mas eu acho que o Cruzeiro não vai ter como utilizar a base só no Campeonato Paranaense. Eu acho que o elenco do Cruzeiro vai ser baseado na categoria de base no próximo ano, e pela crise financeira que a gente vive, isso é completamente justificável e até necessário. Então eu não acho que seria o ideal o Cruzeiro ficar com um time titular só treinando e o time sub-23 jogando, né, o campeonato estadual, como o Furacão faz. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer é montar um elenco jovem e disputar o Campeonato Mineiro com o melhor que a gente tem mesmo, com os garotos. Provavelmente nós não estaremos nem na Libertadores e nem na Copa Sul-Americana, né? O andar da carruagem hoje é ruim pro nosso lado, mas vamos considerar que tudo dá certo e a gente pega uma vaga na Sul-Americana, porque a Libertadores eu acho praticamente impossível. O Cruzeiro vai ter jogos de estadual, alguns jogos de Sul-Americana e de Copa do Brasil também, né? Porque quem não joga Libertadores começa a jogar a Copa do Brasil desde as primeiras fases. Então, a partir daí, a gente não vai precisar preservar o elenco por alguns meses, como o Atlético Paranaense faz. Até porque essa é uma decisão muito mais política do Furacão, né? Por causa da verba pequena de TV que tem para transmissão do estadual, do que uma questão de que eles querem deixar os jogadores 4 meses sem jogar. A questão não é muito bem essa, eu acho que o Cruzeiro vai jogar com o melhor que tiver, vai jogar com o seu time principal, só que eu acho que o nosso elenco vai ter que ser montado por jogadores mais jovens e eu prefiro apostar nos garotos da nossa base do que sair contratando jogador ruim, jogador de graça, atleta sem contrato, porque a maioria do jogador que está sem contrato é porque ele não está grandes coisas, né? Tirando assim raros exemplos, por exemplo, um jogador que vai ficar sem contrato no fim do ano é o Ione Gonzalez do Fluminense. Ele é um jogador que eu acho que se a gente tiver como trazer, seria interessante, porque ele é um bom atacante, pode jogar de centroavante, pode jogar pelos lados. Eu gosto dele, acho que ele ofereceria alguma coisa interessante ao nosso elenco. Mas pela crise financeira que o Cruzeiro vive, é muito difícil a gente ganhar a concorrência por esse tipo de atleta. E se não dá para trazer jogador bom, usa a base. Que os meninos pelo menos gostam do clube, vão jogar a vida para tentar se tornarem jogadores profissionais de alto nível, né? E a gente tem gente muito talentosa nessa base do Cruzeiro. Vinícius Popó, Marco Antônio, o Caio Rosa, alguns que já estão no elenco principal, o Wellington, o Maurício, o próprio Ederson que está jogando, o Adriano, o Kaká, Edu. Tem muita gente boa no Sub-20 do Cruzeiro. Essa é uma geração realmente iluminada e a gente não pode desperdiçar. E por fim, o Wesley Rodrigues pergunta: qual clube inglês você acha que tem algo a ver com o Cruzeiro? Wesley, obrigado pela pergunta. Se fosse considerar a questão da cor, né, do azul e do mascote da raposa, seria o Leicester, né, que foi campeão inglês em 2016, que é chamado de os Foxes, né, as raposas também, e tem o uniforme azul, tem o escudo redondo, que é outra coisa que também tem uma similaridade com o Cruzeiro, mas eu acho que o time que mais se parece com a gente seria o Chelsea, porque além do escudo redondo, de também ser um clube azul, ele é um clube que tem algumas características parecidas com o Cruzeiro no que diz respeito a torcedor, que é uma torcida chata, uma torcida exigente, que normalmente questiona muito o treinador, raramente está satisfeita com alguma coisa, né? E o Chelsea ele teve um crescimento nos últimos anos que foi muito impulsionado pela questão financeira, que lembra um pouco o crescimento que o Cruzeiro teve a partir da década de 90, né? Que foi um time... O Cruzeiro já tinha conquistado Taça Brasil, já tinha conquistado Libertadores, mas não era um clube que estava toda hora ganhando títulos. A partir da década de 90, o Cruzeiro conseguiu emendar muitas conquistas, né? Copas do Brasil, campeonatos estaduais, aí veio o Campeonato Brasileiro na década de 2000, teve a Libertadores 97, enfim, o Cruzeiro conseguiu crescer muito a partir da década de 90 e ganhar títulos regularmente, que é uma coisa que também está acontecendo com o Chelsea, né? No caso deles, desde que entrou o dinheiro russo lá do Abramovich. O Chelsea não é um clube que eu gosto, né? Eu já falei algumas vezes que eu torço pro Tottenham, que não tem nada a ver com o Cruzeiro. É um time que tem um perfil muito menos ganhador, na verdade. Tem gente que fala que é meio o Botafogo da Inglaterra. Enfim, não se explica o torcer. Eu não sei por que eu torço para esse clube, eu apenas gosto dele. Mas se fosse para fazer uma assimilação entre clubes brasileiros e ingleses, eu acho que o Cruzeiro seria um pouco mais Chelsea. E se for para a gente considerar o fato de títulos continentais,
o Chelsea foi o primeiro time da cidade, né, da região dele de Londres, a ganhar a Liga dos Campeões. E o Cruzeiro também foi o primeiro time aqui da região, né, de Minas Gerais, a conquistar a Libertadores, que é a grande competição que a gente tem continental. Bom, galera, de momento é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e nos comentários deixa a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Na segunda-feira voltam os vídeos de notícia como sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!